Muito obrigado, senhores preletores, senhores candidatos a exame a preletores regionais, líderes da iluminação, ou mesmo aqueles que já são preletores e que estão fazendo a prova, vão prestar o exame para a promoção de grau. Sejam todos bem-vindos a esse treinamento. Nessa aula em especial, nós vamos tratar um pouquinho sobre uma parte bem importante da prova, do exame, que é a redação. Nessa parte, nessa aula especificamente, nós vamos falar um pouquinho sobre a estrutura. A primeira coisa que você precisa saber é que toda redação, cada uma das redações que você precisa fazer no exame, tem disponível para preenchimento 3 folhas, ou seja, são 6 páginas para preenchimento sobre uma determinada questão. O que é importante você saber? Quando nós disponibilizamos 6 páginas, significa que existe conteúdo para escrever as 6 páginas. Quando você estiver fazendo a sua prova, nós sugerimos que você utilize frente e verso, justamente para que você possa escrever livremente sobre os assuntos. Imagine que você só utilize a frente e quando chegue lá na terceira folha, no finalzinho da terceira folha, ainda se lembre que existem lá 2, 3 argumentos que não foram colocados e que são relevantes. Então, o que nós sugerimos? Utilize vivificando cada uma das 6 páginas, iniciando pela própria página onde está o enunciado. O enunciado geralmente vem no topo dessa primeira página e a partir daí você pode utilizá-la livremente, tá? Então, já que estamos falando do enunciado, é importantíssimo que ele seja bem lido e bem compreendido, tá? Então, por exemplo, hoje em dia, Seitonoye fala bastante sobre o respeito ao ambiente e a todas as formas de vida, tanto dos seres vivos quanto dos minerais, né? Então, nem tudo está ligado a reciclar, reutilizar, são assuntos importantes, mas é preciso entender que nem sempre, quando nós vamos tocar em algum assunto do ambiente, alguma questão ambiental, você vai usar os mesmos argumentos. Por isso, é preciso ler bem o enunciado, entender muito bem sobre o que é que ele está pedindo para você escrever e, a partir daí, você vai definir quais são as perguntas e, em especial, vem outra dica aqui. Quando você receber a sua prova e você ler os enunciados, se você é um candidato que ainda é divulgador da Seitonoye, está fazendo prova ou para preletor em grau aspirante ou para líder da iluminação, na sua prova você vai ter apenas 2 redações. Mas é importante que entre essas 2 redações você escolha qual é o tema que você tem mais familiaridade. Tá? Então, leia bem todo o enunciado e sinta, você com você mesmo, qual delas você tem mais intimidade, com qual delas você tem mais familiaridade. Vai escrever de forma mais desenvolta. Comece por essa. Isto porque você vai ganhar tempo para que você se esmere um pouco mais na segunda, que é aquela que você não tem tanta familiaridade assim. No caso de você já ser um preletor e estar prestando exame de promoção de grau, seja para grau sênior ou para grau master, a sua prova conta com 5 redações e não 2, como de quem está se tornando preletor. Nessas 5 redações, nós sugerimos que você faça o mesmo. Assim que você receber a prova, leia todos os enunciados e vá percebendo, puxa, esse tema aqui eu sei muito, sei argumentar muito bem, esse outro não sei tanto. Lendo todas as 5 questões, lendo os 5 enunciados, faça uma marcaçãozinha ali no canto da prova. Ah, então eu não vou começar pela primeira questão, a prova é sua, você começa pela ordem que você quiser. Em todas as dissertações você terá 6 páginas. Mas vamos supor que a quinta seja aquela que você domine muito o assunto, faça essa primeiro e depois domina a terceira, faça essa em segundo lugar, faça na ordem da que você domina mais para a que você domina menos. Por que que nós damos essa dica para você? Você precisa ganhar tempo e o tempo é bastante escasso nessa prova. Se você é divulgador e está fazendo prova para aspirante ou líder da iluminação, você vai fazer no mesmo dia tanto a parte da redação quanto a múltipla escolha e a resposta imediata. Você vai ter 3 horas e meia para fazer a sua prova e nós vamos sugerir que as 2 primeiras horas você utilize para a redação.
Porque nós sugerimos que comece pela redação, mesmo recebendo um caderno inteiro de provas. Porque essa é a parte da prova que tem maior peso. Ela precisa da sua atenção, precisa que a sua mente esteja voltada para ela. E a prova tendo 3 horas e meia, nós estamos utilizando mais da metade do tempo para a redação, justamente para que você veja o quanto essa parte tem peso no resultado final. Se você vai fazer prova para aspirante ou líder da iluminação, as 2 primeiras horas são para as 2 dissertações, então, cálculo básico, 60 minutos para cada dissertação. Se você entende muito bem do assunto e faz a primeira em 50 minutos, por exemplo, na segunda você já tem 70 minutos, ou seja, você pode não dominar muito bem o assunto, mas você vai ter um pouquinho mais de tempo para trabalhar sobre ela. Mas suponha que fazendo a sua dissertação, na segunda você também tenha levado 50 minutos. Não há problema nenhum. Passe para a parte de múltipla escolha e resposta imediata e ao invés de 1h30, você vai ter 1h50 de prova, tá? Então, sempre comece por aquilo que você tem maior familiaridade. No caso de preletores que estão fazendo prova de promoção de grau, que vão obedecer esse mesmo princípio, vou começar pelo que sei mais, depois o que sei mais ou menos, depois o que sei menos, você também precisa ganhar tempo. Atualmente, a prova de promoção de grau é dividida em 2 dias, o primeiro para 5 dissertações e o segundo para múltipla escolha e resposta imediata. Nesse primeiro dia, então, serão 3 horas e 30 minutos para desenvolver as suas dissertações. 3 horas e 30 minutos são 210 minutos divididos em 5 dissertações, 42 minutos para cada dissertação. Se você domina muito bem um assunto e conseguiu fazê-lo em, por exemplo, 35 minutos, espetáculo! Você ganhou 7 minutos para gastar em outra que você não tenha tanto domínio assim, tá? Então, a proposta é sempre fazer com que você administre o seu tempo. Importante. Nós dizemos para você, você tem 42 minutos para gastar na sua dissertação. Então, o que você precisa fazer? Puxa, mas eu demoro tanto escrevendo uma dissertação. Precisa treinar, tá? Por isso que essa fase que antecede o exame, essa fase preparatória é tão importante. Você precisa treinar tanto permanecer durante 3 horas e meia ali, fazendo um determinado exercício sem pausa, sem levantar, sem conversar, sem pegar no celular, quanto descrever ou escrever sobre um determinado assunto dentro daquele tempo proposto, tá? Precisa treinar. Outra coisa importante, tanto para quem vai fazer a prova para aspirante ou líder da iluminação ou promoção de grau, é que você não tem rascunho. Portanto, na hora que você vai desenvolver a sua redação, obrigatoriamente você tem que estar com todos os argumentos prontos, precisa ter estudo e treino. Se aparecer lá alguma coisa que diga explique a lei mental, automaticamente você tem que puxar do seu subconsciente. Puxa, se vou explicar sobre lei mental, eu tenho que tratar do item 1, 2, 3, 4 e na hora da prova você simplesmente vai escrever sobre eles. Não é uma prova que dê tempo para você parar e pensar, deixa eu ver o que eu falaria sobre esse assunto. Por isso, não é um exame que você faça em preparo. Precisa ter treino, precisa ter estudo, precisa ter bastante preparo, tá? Outra coisa importante, não me diga, eu fui muito bem, mas eu não cuidei do tempo durante a prova e fiz muito bem 4 das 5 dissertações ou uma das 2 dissertações, se for em caso de graduação, fiz muito bem e a outra não deu tempo, deixei em branco. Qualquer dissertação em branco desclassifica o candidato, tá? Então, mesmo que você tenha se esmerado muito, tenha se saído muito bem no restante da prova, uma questão em branco na dissertação desclassifica você do processo, tá? E aí, dentro da sua dissertação, o mais importante, o ideal é que você siga uma ordem lógica, que você vá fazendo com que a pessoa vá caminhando por uma linha de raciocínio que você tenha. Mas esse não é o ponto principal que nós estamos avaliando. O que nós estamos avaliando aí é quanto você entende sobre o assunto que está sendo perguntado, quanto você é capaz de argumentar
sobre ele, quanto você é capaz de explicar os pormenores que envolvem esse assunto. Então, você vai escrever dentro de uma ordem que você está raciocinando, mas suponha que você escreveu o texto e continuou escrevendo e lá adiante se deu conta que naquele segundo ou terceiro parágrafo você deveria ter explicado sobre um determinado conceito. Não tem problema, isso não vai desabonar você, se você explicar o conceito. Então, observando aí na sua tela, você escreveu assim, por exemplo, tá? Eu estou dando um exemplo bem simples nesse texto. Você escreveu assim: obedecendo à lei mental, os pais devem praticar a meditação Shin-Sokan para contemplar a imagem verdadeira do filho. Certamente isto fará com que o filho melhore seu comportamento no ambiente familiar e na sociedade. Blá, 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 blá. Não escreva blá, 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 blá na sua prova que vai ser desclassificado, tá? Mas aí esse blá, blá, blá significa você continuou discorrendo sobre o assunto. Lá adiante, muito tempo depois, você se deu conta que precisava ter feito uma explicação sobre o que você colocou anteriormente. Aí como é que você vai fazer? Desse jeito que aparece na sua tela. Você vai colocar aí então, por exemplo, eu esqueci de me explicar o que é a lei mental. Você vai fazer esse númerozinho em cima da lei mental. E lá embaixo, lá onde você se lembrou, depois, lá naquele último parágrafo que você concluiu, você também vai colocar o númerozinho 1 e vai fazer a explicação que faltava. Por exemplo, lei mental é tal coisa assim, assado, parará, parará, parará. Tá? Eu não escrevi tudo aí porque não ia caber no slide. Aí você se deu conta de outra coisa. Puxa, eu falei meditação Shin-Sokan, mas eu não expliquei o que é a meditação Shin-Sokan. Vai fazer a mesma coisa. Bota o númerozinho ali em cima da meditação Shin-Sokan e escreve lá embaixo. Meditação Shin-Sokan é tal, 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 tal. Tá? E aí conclui a sua linha de raciocínio. Eu também esqueci de me falar sobre o que é imagem verdadeira. Então bota o númerozinho em cima da imagem verdadeira e depois coloca lá embaixo o que é imagem verdadeira, ou também tenho que explicar o que é fenômeno, etc, etc. Então entenda, o ideal é que você faça numa sequência lógica, que você faça uma redação, que o examinador possa ir junto com você entendendo a sua linha de raciocínio e vai entendendo qual é a sua forma de pensar sobre aquele assunto. Mas, se na hora da prova você não conseguiu seguir essa linha e se perdeu, mas lembrou lá adiante que faltava um argumento, não deixe de colocar o argumento. Faça essa marcação e aí a gente entende. Se for uma única marcação, pode ser com um asterisco, uma estrelinha, né? E aí lá embaixo você faz o asterisco de novo, de forma que o examinador entenda que ele tem que fazer o seguinte: chegando nesse ponto da dissertação, eu preciso procurar aqui essa referência em outro lugar, leio tudo que tenho que ler, agora eu volto para aquele ponto onde eu estava, tá? Todos os examinadores da Seichonoye têm muita boa vontade na hora de corrigir os exames, tá? Mas para que essa boa vontade seja bem executada, ele precisa entender claramente qual foi o seu raciocínio na hora de fazer aquela dissertação, tá? Então, quando você for fazer o seu exame, a sua prova, procure fazer de forma que seja limpo, sem rasuras, sem muitas interligações, sem muitos pontos em que tem que ficar indo e voltando. Mas não sendo possível, isso não vai te desabonar em nada, tá? O examinador vai tentar, todos os examinadores vão tentar compreender qual foi a sua linha de raciocínio, tá? Mas é claro que tudo aquilo que a gente recebe mais organizado faz com que a nossa mente também se mantenha tranquila e mais receptiva. Então, treine. Na sua casa, treine. Sempre nós dizemos treine, treine muitas vezes. Se você tem que fazer uma determinada dissertação em 42 minutos, no caso de promoção de grau, ou 60 minutos no caso de aspirante, treine fazer dentro desse tempo ou um tempo abaixo, né? Como se fosse uma Olimpíada. Vou escrever sobre esse assunto, então vou fazer dentro do tempo proposto. Eu preciso ter as ideias já na minha mente, então vou estudar que tipo de argumentos eu vou ter que usar para desenvolver esse determinado tema. Isso é estudo e treino, tá? E aí, então, já que estamos falando da apresentação limpa, de uma prova sem rasura, de uma prova sem muitos remendos, vamos dizer assim, é importante que a gente fale também sobre a letra, tá?
Por que a letra é tão importante na hora de fazermos a estrutura da prova? Porque é ela que vai levar o examinador, cada um daqueles contornos de cada letrinha é que vai fazer com que o examinador passeie pelos seus argumentos. Então, é importante ter um capricho na letra. O professor Masaharu Taniguchi costumava dizer que quando nós vamos escrever, é importante manifestar o amor na caligrafia, levando em consideração que uma outra pessoa deverá ler aquele texto, tá? Quando você presta um exame para preletor da Seichonoye, nós não estamos avaliando a sua caligrafia. Isso é importante que você entenda. Não é isso que nós estamos avaliando. Nós estamos avaliando quanto você entende de determinados assuntos. Mas a sua caligrafia pode interferir negativamente no resultado que você vai colher. Por que estou dizendo isso? Porque às vezes você tem a pressa de desenvolver o seu raciocínio e não percebe que a letra está ficando desleixada. Precisa sempre se lembrar, quem vai ler esse texto no futuro não serei eu. Quem vai ler esse texto no futuro são os examinadores que vão me dar a nota da prova. Entenda, aqui no material, módulo preparatório para candidatos, né? Não sei se está dando para ver aí direitinho. Quem é candidato tem esse material, nós sempre disponibilizamos este material para todos os candidatos, está disponível para ser adquirido na regional, mas nesse material, inclusive, nós temos diversos exemplos sobre a importância da letra, da caligrafia, tá? Então, num dos últimos exames, nós tivemos uma prova específica em que os examinadores diziam: eu tentei ao máximo entender o que essa pessoa escrevia, mas eu não sei se ela usou todos os argumentos e só pude dar nota nos argumentos que eu pude entender, tá? E não era porque escrevia mal, é porque a letra realmente não era inteligível. Então, quando você for fazer o seu teste na sua casa, o seu treino na sua casa, se você não tem uma letra muito favorável, treine a letra também. Vá até a papelaria perto da sua casa, compre um caderno de caligrafia, peça para alguém que tenha uma letra cursiva bonita, legível, que passe alguns exercícios para você e treine, tá? Melhore, não tenha preguiça de escrever a palavra até o final, ponha pontuação, isso é importante, mas faça de forma que tudo seja bem entendido, tá? Neste sentido também, nós pedimos que seja evitado utilizar letra de forma. Por quê? Claro que se você só escrever em letra de forma, não vai ter problema nenhum. Mas a letra de forma, ela acaba sendo... ela acaba atrapalhando, de certa forma, vamos dizer assim, o examinador, se eventualmente falta um pontinho final ali, um ponto que não foi muito bem colocado na folha, não está bem destacado, uma maiúscula e minúscula faz o examinador entender que ali foi concluído um raciocínio e está sendo iniciado um outro, tá? Então, dentro do possível, se conseguir usar letra bastão ou letra cursiva, ótimo, utilize, porque tudo isso ajuda para que você seja bem entendido, tá? Na hora que você for fazer também os seus treinos em casa, tenha em mente que o que nós estamos procurando não são 6 páginas de falei muito, mas nada serve daí. Não é isso, tá? Então, se você era daqueles que na escola a professora dizia, por exemplo, olha, sua redação tem que ter no mínimo 30 linhas, e você já na primeira linha começava a fazer uma letra enorme para chegar logo nos 30, isso não funciona numa prova da Seichonoye. Porque o que nós vamos verificar não é o volume em quantidade de linhas, mas se todos os argumentos possíveis referentes àquele assunto foram tratados. Entenda que cada assunto pode ter muitos argumentos a serem trabalhados. Quanto maior for o número de argumentos que você utilizar, de pontos que devem ser abordados, que você trouxer e explicar, maior será a sua nota. Portanto, não é a letra pequena ou letra grande que faz ganhar mais ou menos ponto, mas sim a quantidade de itens a serem abordados e quão profundamente ou quão claramente, quão amplamente
você pôde explicar sobre cada um deles, tá? Então, se a sua letra é muito grande, por exemplo, e você sabe que 6 páginas não serão suficientes, treine diminuir a sua letra. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que tem a letra muito, muito grande. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que treinar para escrever menos. Quando eu prestei o exame para preletor em grau sênior, em 2011, eu tive que treinar muitas coisas. Eu tive que treinar, primeiro, escrever, porque tudo hoje a gente faz no computador. Tive que treinar escrever, tive que treinar escrever mais rápido, porque eu escrevo bem devagarinho. E tive que treinar também, diminuir um pouco a minha letra, para que tudo coubesse em 6 páginas, porque são muitos itens a serem abordados em cada assunto, tá? Então, treine. Outra coisa que tem que treinar, permanecer o tempo da prova naquela posição. Tem gente que não leva isso muito a sério. A preletoriada está aqui conosco no estúdio, gravando essa aula junto conosco, e aí ela disse, olha, uma das coisas é o cansaço que a gente sente de ficar lá 3 horas e meia naquela mesma posição. Então, isso precisa ser treinado. Faça isso uma vez por semana, treine todo dia, ou estude todo dia, mas um dia da semana pegue para ficar 3 horas e meia fazendo ali direto, sem pausa, sem se levantar, sem sair, controlando inclusive quanta água vai beber para não ter que sair no meio da prova para fazer as suas necessidades, tá? Esses são pontos importantes. Por último, dessa aula, não menos importante, é a questão gramatical. Claro que quanto mais corretamente nós escrevemos, tanto mais claro fica para quem lê o nosso texto o que é que nós estamos querendo dizer. Além disso, uma vírgula bem colocada, um ponto colocado ali onde ele deve ficar, encerrando bem cada linha de argumentação, faz com que, tanto para nós que escrevamos, o argumento seja concluído ou a ideia seja concluída, quanto para quem lê, onde foi que eu dei a pausa? Onde foi que eu parei? Uma vírgula colocada ali no meio da frase faz a pessoa entender exatamente onde é que você está parando para respirar na sua linha de raciocínio. Por isso, isso também precisa ser colocado na sua prova, tá? Mas, mais uma vez, precisa ficar claro. O que nós estamos observando durante o exame, o que os examinadores, aqueles que fazem a correção do seu exame, estão observando no momento da correção, não é o quanto você é proficiente na língua portuguesa. O que está sendo observado é quanto você entende do assunto Seichonoye que você vai defender como preletor da Seichonoye, tá? Então, tanto uma letra melhor quanto uma boa gramática vai fazer com que a sua ideia fique mais claramente compreendida pelo examinador. Mas não é isso que está sendo observado. Se chegar lá na hora da prova e você pensar, meu Deus do céu, eu preciso escrever aqui na minha dissertação exceção. Não me lembro se é com 2 S's ou 3 S's. O que eu vou fazer? Escreva do jeito que você achar que é. Só deixando claro, tá? A exceção é com C cedilha. Mas vamos supor, escrevi exceção com 2 S's e depois chegou em casa. Meu Deus, procurei no dicionário, exceção é com cedilha. Não é isso que vai estar tirando ou dando pontos para você. Procure escrever corretamente, mas não é isso que nós estamos observando no seu exame, tá? Claro que, dependendo de como você escrever a palavra, muda completamente o sentido do que está sendo colocado ali. Por isso, nós devemos ser boas pessoas que defendem o próprio idioma, estudando, pesquisando no dicionário. Tem dúvida? O período de treino é para isso. Pegue o dicionário. Vai entender. Existe essa palavra com J, é com G, então em qual sentido é com G, em qual sentido é com J? Vou utilizar corretamente, tá? Não pense simplesmente, eles vão entender, então não tem problema. Não, faça com esmero, faça com carinho, tá? Para a gente finalizar, então, essa aula que fala sobre estrutura. Só recapitulando aqui. Quando você receber a sua folha de dissertação, você está recebendo ali um formulário em branco para que você desenvolva a sua dissertação da forma que você achar melhor, tá? Qual é o argumento que você usa primeiro, qual é o argumento que você usa depois, não faz a menor diferença. O que nós estamos observando no seu exame, o que os examinadores estão observando no seu exame é
Essa pessoa é capaz de desenvolver uma linha de raciocínio sobre esse determinado assunto? Sim ou não? De que forma ela fez isso? Então, quando você receber essa tela em branco para você pintar da forma como você quiser, que são as páginas em branco para você preencher a sua dissertação, tenha em mente o seguinte: o que você está defendendo ali está fazendo como preletor da Seitonoye. Mesmo que você seja um divulgador, né, está fazendo prova para ser preletor, você está sendo indagado como preletor da Seitonoye. Então, os seus argumentos não podem ser dos argumentos que as pessoas usam por aí. Precisam ser argumentos que sejam utilizados dentro da Seitonoye, mas isso a gente vai tratar na aula sobre redação, argumentação. Muito obrigado por sua atenção nessa aula. Esperamos que você tenha um excelente exame. Muito obrigado.